Bom dia a todos que nos acompanham em mais um estudo. Vamos dar aqui continuidade à nossa programação nessa primeira semana de junho, lendo uma mensagem do livro Migalha, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem tem por nome Corações. Aprendamos a compreender para sermos compreendidos. Se encontrares alguém na estrada que te apareça com capa de inimigo ou com máscara de ofensor, silencia e não condenes. Convençamo-nos de que não existem corações de mármore, e sim corações retalhados de dor. Então, depois da nossa leitura, vamos fazer a nossa prece com os nossos pensamentos elevados e os nossos corações serenos. Querido Jesus, querida Alta de Souza, todos os amigos e mentores espirituais, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez realizando esse estudo nessa manhã de sábado. Que possamos fazer melhor proveito dessas palavras brilhantes passadas pela nossa querida Joana de Ângeles através de Divaldo Franco. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos terminar o livro Jesus e a Atualidade, fazendo a leitura do último capítulo, Jesus e Inimigos. Eu achei muito interessante essa mensagem que a gente leu antes aqui na nossa leitura de harmonização. Eu achei ela bonita e ela fala também do inimigo, que é o tema do nosso capítulo de hoje. É interessante que a mensagem fala: se encontrares alguém na estrada que te apareça com capa de inimigo ou com máscara de ofensor, silencia e não condenes. É a compaixão, é Emmanuel nos chamando a ter uma reflexão sobre a compaixão, sobre a gente se colocar no lugar do outro, a empatia que está sendo tão falada, sobre a gente se colocar no lugar do outro ao invés de julgar. É a gente tentar perceber o que será que passa dentro daquele espírito, dentro dessa pessoa que aparece com essa capa de inimigo. Então, antes até da gente entrar no estudo propriamente dito, que vai falar de Jesus e inimigos, a leitura de harmonização já nos traz essa reflexão. Agora, entrando no capítulo propriamente dito, a Joana, ela faz uma reflexão muito interessante que parece que foi escrita ontem. Quando a gente começa a ler essa primeira parte aqui do capítulo, que ela fala de tecnologia, que ela fala de consumismo, que ela fala que existe um comportamento mesmista, é o que a gente tem visto, né, nas redes sociais, é o que a gente tem visto na internet, é o que a gente acompanha quando acontece a moda. Uma moda é lançada por sei lá quem e todo mundo imita essa moda, todo mundo tem a mesma roupa, o mesmo cabelo, o mesmo carro, a mesma decoração dentro de casa. E a Joana, ela vem fazendo justamente esse contraponto. Todo mundo preocupado em ter a mesma coisa, todo mundo preocupado em seguir uma referência, todo mundo querendo estar na multidão, todo mundo querendo participar, mas ao mesmo tempo perdendo a sua individualidade, deixando de se preocupar com o ser humano. O ser humano, o seu próprio ser e o outro. Seja o seu familiar, seja o seu parente, seja o seu vizinho, seja uma pessoa que você passa na rua, a pessoa que você convive no seu trabalho. Então, ela vem chamando atenção aqui nessa primeira parte para isso. Ela fala assim: tais posturas escondem os chamados complexos coletivos, que destroem a vida, instalando o clima de indiferença, quando não de instabilidade nas pessoas. Esse clima de indiferença é justamente isso que a gente estava comentando aqui, que vamos imitando uns aos outros,
vamos querendo cada vez mais aparecer mais que o outro e com isso deixamos de perceber a dor da pessoa que está do nosso lado, o sofrimento da pessoa que está do nosso lado, vai gerando essa indiferença a que ela se refere aqui. E ela ainda comenta da instabilidade nas pessoas. Claro, porque se uma pessoa ela começa a perseguir um ideal totalmente vazio de valor, vai chegar uma hora que não vai ter mais o que ela adquirir em termos de coisas materiais. E a gente percebe muito isso em pessoas altamente ricas e igualmente depressivas, porque buscam os valores, buscam a felicidade em coisas materiais, em adquirir carros, casas, joias, roupas e tantas outras coisas mais que não vão preencher de fato a verdadeira necessidade que o ser humano tem, que são os verdadeiros valores que Jesus nos trouxe. E aí, ela faz essa introdução para falar da indiferença, para falar de uma solidão que as pessoas mantêm, mesmo estando presente nas multidões, porque é tudo em torno da aparência. Então, ela faz essa introdução para ela entrar, de fato, no assunto dos inimigos. E ela começa: os inimigos mais cruéis, todavia, permanecem no imo das próprias criaturas, que os vitalizam com o orgulho, o egoísmo e o disfarce da acomodação social aparente. E por que ela fala disso? Por que ela fala que os inimigos mais cruéis, todavia, estão dentro de nós? Porque no pedacinho anterior, quando ela falava da tecnologia, quando ela falava da indiferença, ela termina falando que o homem no sentido geral, né, o ser humano, vê inimigos em toda parte e busca afastá-los, usando artifícios segregacionistas de vários tipos, embora fantasiando-se de democrata e solidário. Porque, na verdade, quando o ser humano, ele começa a querer ser melhor do que o outro, a aparecer mais do que o outro, o que isso vai gerando? Vai gerando um conflito. E aquela outra pessoa que está do seu lado passa a ser o seu inimigo muitas vezes, porque agora você está combatendo com ela, não está mais convivendo com ela. E aí que a Joana fala, na verdade, não é o próximo que é o seu inimigo, o inimigo maior está dentro de nós mesmos. E ela fala isso aqui: os inimigos mais cruéis, todavia, permanecem no imo das próprias criaturas, que os vitalizam com o orgulho, o egoísmo e o disfarce da acomodação social aparente. Depois ela vai falar de Jesus, falando que Jesus soube identificá-los, como jamais alguém logrou fazê-lo em tal profundidade. Jesus soube identificar esses inimigos e ele soube falar por quem ele passava para olhar para dentro de si, para prestar atenção nessas sombras, como a Joana até vai falar aqui daqui a pouco. Ele sabia fazer isso, ele sabia instigar a pessoa para que ela pudesse investigar dentro de si, para que ela pudesse seguir no autoconhecimento. E aí ela fala que Jesus ouvia os seus interlocutores, que embora dissimulassem os motivos reais que os assinalavam, não conseguiam passar despercebidos, porque Jesus, além, claro, dele ser Jesus, ele além de toda a intuição que ele tinha, de toda a evolução moral e espiritual que ele era dotado, ele tinha essa paciência, ele tinha esse olhar para o outro, que era se preocupar realmente com o que a pessoa estava falando. Não é como às vezes nós fazemos, que uma pessoa está com um problema, a gente até, como ela fala aqui, né, a gente está fantasiando-se de democrata e solidário. Então a gente fica ali fingindo que está ouvindo, fingindo que está sendo um bom amigo, mas na verdade a gente está assim: ai meu Deus, não acaba logo porque eu quero fazer tal coisa. Será que nós não fazemos isso muitas vezes? E Jesus ouvia, Jesus
dava atenção para aquela pessoa. Jesus realmente queria ajudar. Então, com isso, ele conseguiria detectar. E até agora eu falei assim, porque Jesus era esse ser dotado de intuição, de evolução moral, e é por isso então que ele conseguia dar essa atenção. Mas será que nós, mesmo não sendo como Jesus, será que se a gente se esforçar um pouquinho, a gente também não consegue prestar atenção e consegue identificar os inimigos, os reais inimigos? Que possamos pensar sobre isso. E aí ela continua falando dessa pessoa, desse espírito maravilhoso que foi Jesus, que é Jesus, né? Levava cada um a auscultar-se e adentrar-se, a fim de extirpar as matrizes do mal em desenvolvimento. Ou seja, ele fazia aquilo que a gente comenta, né? Provocava a reflexão na pessoa, porque ontem no estudo também de sexta-feira nós falamos disso. Muitas vezes não vai adiantar você falar, eu até usei o exemplo da criança, não adianta você falar, não encosta aí que vai se queimar, não encosta aí que vai levar choque. Tem que proporcionar o experimento, tem que proporcionar o erro para a própria pessoa aprender com o seu experimento. E é o que ele fazia aqui. Ele provocava essa investigação, ele provocava essa reflexão para que a própria pessoa pudesse acessar os seus inimigos e ela mesma pudesse chegar a uma conclusão e se consertar, se ajustasse, se evoluir e evoluir com o passar do tempo. Depois ela continua falando, uma passagem bem bonita, de Pedro, das vezes que Pedro negou a Jesus 3 vezes, né? E ela fala aqui, temos uma lição de grande magnitude, porquanto tão logo ele veio a cair em si, chorou amargamente. Depois dá o exemplo de Judas também, que por conta do arrependimento levou ao suicídio, infame, ela diz aqui. Reergueu-se da queda, venceu o medo inimigo e pusilânime adversária, dando a partir dali todo o restante da vida ao serviço da reparação pelo bem. A própria Joana de Ângeles, ela fala, eu não vou me lembrar com exatidão a frase, mas o sentido é o seguinte, que a alma evoluída, ela não se culpa, ela se transforma. E a gente tem aqui em Pedro um bom exemplo, porque Pedro se arrependeu depois de negar Jesus 3 vezes, mas Jesus, misericordioso e sabendo do amor de Pedro, sabendo que Pedro é um ser falível, concedeu a Pedro uma oportunidade depois de delegar a Pedro a cuidar das obras dele. E Pedro fez. Pedro poderia continuar na culpa. Pedro poderia continuar no remorso, mas não, Pedro continuou a caminhada. E aí Joana vem nos falando disso, fazendo uma ligação com os nossos inimigos internos, porque temos os inimigos internos, ainda somos falíveis e vamos errar, vamos continuar errando, mas a gente cai e levanta, a gente continua, como Joana vem nos ensinando aqui. E uma forma de nós continuarmos caindo e levantando é o que ela vem falando no final do capítulo. Enfrentando as nossas sombras. Sim, temos que nos aceitar como seres falíveis, como seres que ainda são dotados de sombras. Temos que enfrentar essas sombras. E ela vem nos falando aqui para não termos medo. Não precisamos ter medo de uma coisa que é natural, de uma coisa que faz parte de nós. Pelo contrário, precisamos aceitar isso. Precisamos enfrentar com fé, com confiança, com a certeza que estamos amparados, sem medo da dor, porque temos o entendimento que a dor é necessária ao nosso crescimento, através do estudo, através dos debates que nós temos nas casas espíritas, através de palestras que estão disponíveis no YouTube. Nós conseguimos nos informar e vamos aos pouquinhos entendendo que a dor é necessária, que o sofrimento é necessário. Então não precisamos ter medo de sofrer, não precisamos ter medo da dor, porque temos que saber que ela é necessária ao nosso adiantamento e à nossa evolução.
Para finalizar, ela fala que o seguinte: recupera a tua humanidade, sendo tu mesmo, fazendo um link com o que ela falou lá no início. Seja você. Não tente imitar outra pessoa, não se compare com alguém. Nós somos seres únicos, com sombras únicas, com luzes únicas. Então, que nós possamos recuperar essa humanidade, que nós possamos recuperar a nossa personalidade. Convive com todos no teu grupo social, mas preserva-te sem seguir os modelos fabricados pelo consumismo devorador e neurotizante. Permanece aberto à renovação, à diversidade e à tua identidade. Desprovido de prevenções e precauções perturbadoras, gozarás de otimismo, fator essencial a uma vida sadia e a um interrelacionamento social saudável. Esse capítulo, meus amigos, é uma aula, uma verdadeira aula, fechando aqui o livro com chave de ouro, no momento que a gente está tendo tanto embate, no momento que todo mundo agora praticamente vira inimigo se tem uma opinião diferente, se tem uma atitude diferente. Então a Joana, ela vem falando justamente isso. Não é pra gente não conviver em sociedade, embora isso pareça até agora uma contradição, porque a gente está sendo obrigada a ficar em casa e não ficar não ficar em sociedade, mas tirando esse contexto pandêmico, que a gente possa conviver em sociedade, mas que a gente mantenha a nossa identidade. Porque, como eu falei, somos seres únicos e enquanto estivermos imitando valores que não agreguem à nossa evolução, vamos continuar sendo infelizes. Que essa reflexão, que essas palavras possam servir de reflexão nesse sábado, nesse final de semana, que possa reverberar, que possa conectar, esse pensamento possa se conectar com outras mentes que estejam precisando ouvir essas palavras e trazer um pouco de conforto e de entendimento. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Querido Jesus, querida Alta de Souza, amigos espirituais que nos acompanharam nesse estudo, nesse sábado, estamos muito agradecidos por essa oportunidade de entender um pouco mais sobre os nossos maiores inimigos e que assim possamos ter coragem, ter fé, ter esperança para lutar, para seguir nessa caminhada. Fica conosco, Senhor, abençoando a todos. Assim seja, graças a Deus.